tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos tentar explanar sobre um tema diferente e de extremo interesse na população, que são os procedimentos minimamente invasivos e as cirurgias ou as microcirurgias de coluna que estão em voga, estão na moda e estão na nossa mídia em geral. Então a gente vai tentar tirar um pouquinho de dúvidas de vocês relacionado a esse tipo específico de procedimento. O que são procedimentos minimamente invasivos? Dentro das técnicas minimamente invasivas, o que a população tem como conceito geral é que são procedimentos com pequenas incisões. Então isso daí já é um conceito que a gente quer mudar. As técnicas minimamente invasivas são técnicas de baixa agressão tecidual e de baixa morbidade e com baixas taxas de complicação. Não estão relacionadas ao tamanho da incisão. O que eu quero dizer é que você pode ter uma cirurgia minimamente invasiva com um corte que você, paciente, não considera um corte tão pequeno, mas a agressão tecidual da pele para baixo foi pequena. Muitas vezes a gente consegue técnicas minimamente invasivas com apenas uma incisão, mas não obrigatoriamente para sua doença, se for operada de maneira minimamente invasiva, a gente vai conseguir uma incisão tão pequena assim. Quais as técnicas mais modernas e utilizadas atualmente? Dentro das cirurgias minimamente invasivas, a gente tem um grupo que a gente distribui de procedimentos minimamente invasivos para a dor, em que você vai ter bloqueios, infiltrações e o que a gente chama de risotomia, que é a queimadura de nervos sensitivos para diminuir as dores facetárias. Então, de maneira análoga, seria como o canal do dentista, que você mata o nervo do canal e esse nervo deixa de ficar sensitivo, deixa de ficar doendo. Seria uma analogia proporcional ao que a gente faz desses ramos sensitivos da coluna. O que tem que ficar bem claro é que não vai alterar a sensibilidade da pele do doente. Você vai deixar dormente em planos profundos para tirar uma dor profunda, mas não vai alterar em nada a sensibilidade do paciente. Em quais casos essas técnicas são indicadas? As técnicas minimamente invasivas, ou o conceito minimamente invasivo hoje, ele pode ser aplicado para todas as técnicas e para todos os tipos de cirurgias possíveis. Então o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que os procedimentos minimamente invasivos, eles não são uma técnica cirúrgica específica em si. Os procedimentos minimamente invasivos, eles são uma forma de pensar. Eles são uma doutrina de resolver problemas graves com a menor agressão tecidual possível. Essas cirurgias são consideradas experimentais? Nenhuma cirurgia hoje realizada no Brasil é considerada experimental. O controle ético profissional do CRM, dos Conselhos Regionais de Medicina do Brasil e da Anvisa, que é a agência reguladora, e da ANS, que são a agência reguladora, ela não permite o uso de técnicas experimentais no Brasil, a não ser em casos extremamente específicos. Então todos os procedimentos realizados por profissionais brasileiros, eles já passaram em muito tempo do período experimental. Além disso, pela dificuldade que a medicina no Brasil tem como evoluir, tirando, claro, os médicos de ponta, você também tem uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de absorção de conhecimento. Então as técnicas que são utilizadas no Brasil de maneira minimamente invasiva, de uma maneira geral, já são aplicadas há anos e anos fora do Brasil. Por exemplo, as endoscopias de coluna, elas estão sendo feitas de uma maneira, digamos assim, em um número maior, ou elas estão sendo feitas em uma quantidade maior, ou elas estão sendo mais realizadas por profissionais brasileiros há 3 a 5 anos. Em países como a Coreia, ela já é desenvolvida há 20 e 30 anos. Então não tem como você dizer que um procedimento minimamente invasivo hoje realizado no Brasil ele é experimental. Qual é o benefício da cirurgia minimamente invasiva? A cirurgia minimamente invasiva, quando ela consegue ser aplicada de uma maneira adequada, ela só vai ter relações positivas e ela só vai ter benefícios para a pessoa que se submete a esse tipo de procedimento. É uma coisa assim relativamente óbvia que você não vai querer fazer uma cirurgia com uma incisão de 10 a 12 centímetros que vai te deixar um estigma cutâneo, que vai te deixar uma cicatriz agressiva. Muitas vezes isso incomoda a população brasileira é extremamente vaidosa. Procedimentos que você vai precisar de 3, 5, 7, 10 dias de recuperação intra-hospitalar, se você pode substituir por uma técnica com uma incisão de 2 milímetros a 1,5 cm
que interna num dia de manhã e vai embora no mesmo dia. Então, assim, em relação à recuperação do doente ou em relação aos benefícios que isso vai trazer para a população que vai se submeter ao procedimento, só vejo vantagens, não consigo ver desvantagens na realização desse tipo de técnica. As pessoas hoje vivem com dor? Muita gente vive com dor. Infelizmente, uma grande parcela da população vive com dor e vive com dor crônica e vive com dor complexa. Essa dor crônica, essa dor diária, constante, independente da intensidade, é um fator de desequilíbrio do indivíduo como um todo. Então você começa a ter problemas de relacionamento, você começa a ter problemas de ansiedade, problemas de sono, você acaba descontando essa dor em marido, esposa, familiar, você desconta essa dor no trabalho, você tem uma queda de produtividade. Então, assim, viver com dor é uma coisa horrível, mas uma grande parte da nossa população hoje vive com dor porque não tem a capacidade de procurar um tratamento médico específico para cada tipo de doença ou para cada tipo de patologia. Então, o principal fator, ou o fator de prognóstico inicial para que você tenha a sua dor resolvida, é você ter um diagnóstico. Então, muitas vezes, os pacientes que chegam até a gente, às vezes eles reclamam que passou em 1, 2, 3 colegas, fulano encaminhou para fulano, que encaminhou para ciclano, isso aí não é um fator complicador. O fator complicador é você chegar no final da linha com o diagnóstico correto e com o tratamento proposto. Eu sou o Dr. André Evaristo Marcondes César e nós voltamos nos próximos vídeos para trazer outros assuntos aí para a gente discutir as patologias e a região da coluna vertebral. Valeu!